Shalom a todos. Hoje vamos iniciar um profeta aqui, porque Obadias só tem um capítulo, eu já fiz. Como eu disse, vocês precisam conhecer as profecias, ok? Quem não conhece as profecias é facilmente enganado pelas falsas profecias que tem hoje. E não só pelas falsas profecias, os falsos ensinamentos. Infelizmente tem muito falso ensinamento, gente. O que é falso ensinamento? A pessoa pega a Bíblia e faz a interpretação que ela acha que é. Ok? E ela sai catando um versículo ali e acolá. Hoje nós vamos entrar no famoso Jonas. E aí a pessoa sai catando versículo aqui e acolá, faz a interpretação dela e ainda quer te obrigar a crer como ela crê. E aí tem aquela rede de igreja, a pessoa tem 200, 500 igrejas. E a interpretação dela vai para todas as igrejas, todo mundo tem que crer daquele jeito. E o povo acaba virando tudo tijolinho, quadradinho, cortadinho do mesmo jeito. Mas a igreja não é feita de tijolinho, a igreja é feita de pedra. Pedras. A qual o Senhor Jesus é a principal pedra dessa construção. É a pedra de esquina. Ele usou a pedrinha Pedro para dar início também a essa construção. Aleluia. Aleluia, porque isso é coisa de Deus, gente. Então esse edifício, que depois lá a gente vai ver como a nova Jerusalém, que desce adornada como uma noiva, ela é feita de pedras. Pedras não são todas iguais. Ok? Essas igrejas que ela faz uma pregação, monta um sermão, para um ano, envia para as 500 igrejas que tem, tudo igual. Gente, isso aí acaba virando doutrina de homem. Tome muito cuidado, acaba virando doutrinas de homem. Eu nem ia falar isso aqui, mas aí essa semana estava conversando com as minhas irmãs, e minhas irmãs, a gente tem muito tempo já de igreja, então a gente começou a observar as coisas. E a gente não ficou na igreja só parada, não. Deus nos levou a conhecer muitas igrejas diferentes. Porque tem muita gente que quer te manter prisioneiro, porque você tem que seguir aquela doutrina lá que foi chamado de pai da igreja. Gente, o pai da igreja é Jesus. O pai da igreja... Nossa, eu tenho que falar. Eu nem vou ler Jonas agora, gente, porque depois eu leio Jonas. O pai da igreja é Jesus. O apóstolo Pedro foi a primeira pedrinha ali escolhida para colocar nessa construção. Mas os 12 também, os 11 apóstolos que ficaram, porque ficou 11, ok? Eles foram colocados ali como pedra do início dessa construção. Aleluia! Nós também somos como pedra, gente. Conheça a Bíblia. A gente não é tijolinho feito de barro, que joga na forma e sai todo mundo igual. Nossa, a igreja que tu vai, ou que tu conhece, ou que tu ouviu falar, as pessoas têm que ser tijolinho, jogado numa forma e sai tudo igual. Isso aí é a igreja do comunismo. Porque a igreja que é feita de pedras, ela não é comunista. Ok?
Porque vai ter pedras assim que tá mais lapidada, tem outras pedras que não está muito lapidada, tem umas pedras que é mais grande, tem outras pedras que é menor, tem umas pedras que não tem tanto valor, tem outras pedras que tem mais valor. Então, não é comunismo. Ok? Comunismo é aquela organização que coloca tudo na forma e sai os tijolinhos, quadradinho. E se fosse fazer redondinha, ia ser redondinho também, mas ia ser tijolinho. É que o tijolinho é mais, o redondinho é mais difícil você levantar um muro com um tijolo redondinho. Então tem que fazer o quadradinho, porque ali já encaixa tudo um no outro e fica tudo igual, mas ninguém é igual, ninguém é igual. Ninguém é igual. Então, as igrejas estão falindo, gente, no Brasil. Eu falo a nível de Brasil, porque eu tenho que falar do meu país. Eu não dou conta nem de ver o que está acontecendo no meu país. Mas não é só no Brasil, é em outras nações também, ok? Mas as igrejas estão caindo. Na Europa, então, caiu muito. Por quê? Porque não deixou o Espírito Santo atuar. Porque faz um sermão para 2000 anos. Prega o mesmo sermão ali, preparado para o chamado pai da igreja. E não pode. Não. Ah, o Espírito Santo hoje quer falar. Não, não pode. Tem que ser isso que está aqui. Olha, o Espírito Santo está falando que precisa ter coisa aqui que não está certo. Não, não. Aqui a gente só prega o que o pai da igreja construiu. Falou há 2000 anos atrás. Aqui é o pai da igreja. Ah, é aqueles primeiros cristãos. Não, gente, o pai da igreja é Jesus de Nazaré. É a pedra principal da esquina. Até os corvos estão ali cantando ou reclamando, não sei o que estão fazendo aqui. Pai da igreja é Jesus de Nazaré. Ele é a pedra da esquina, é a coluna mais forte que tem, a coluna mais grossa que tem, é a rocha, que a casa construída na rocha não cai. Se as igrejas estão caindo porque não foi construído na rocha, eita Deus, fala Senhor, como diz aí. Gente, eu aprendo com os outros, gente, eu aprendo com aqueles que têm experiência com Deus. Deus sabe que muitas coisas você não vai entender, então ele fala com alguém para falar com você, mas você ignora, aí problema, o que eu posso fazer? Ok? Então as igrejas estão caindo porque não estão firmadas na rocha. Aí, não, é o diabo, põe toda a culpa no diabo, põe a culpa nas pessoas, põe a culpa em todo mundo. Menos analisa que estava sendo edificada na areia ou até no barranco. Não era areia, era um barranco de barro, mas o barranco também esmorona. Ok? Ah, a gente amarrou no pé de uma árvore. É, mas a árvore também cai. Tem que ser na rocha. Jesus de Nazaré. A igreja, na realidade, primeiro não é nem igreja. Igreja foi um nome que veio depois dos gregos. E aí vem agora os messiânicos dizendo que é, como que é? Que é carral. Aí vem os messiânicos dizendo que é carral. E os gregos dizendo que é eclésia. Gente, mas depois dá tudo no mesmo, é igreja. Que tinha que ser uma só. Tinha que ser uma só. Mas aí tem a igreja do fulano, do cicrano, do beltrano. E aí já fala, gente, a igreja é dele. Tem a igreja do bispo não sei quem lá. Nem vou citar nomes aí pra vocês não ficar mais me criticando. Então tem a igreja do bispo fulano, a igreja do profeta fulano, a igreja do pastor fulano, a igreja do padre fulano, a igreja do rabino fulano. Não, do rabino é igreja não, é carral. Não importa, gente, dá tudo no mesmo. Dá tudo no mesmo.
Se a Carrala é dele, é dele. A Carrala, ou a eclésia, ou a igreja, tem que ser de Jesus de Nazaré. Se é dos homens, então é deles. Acorda, gente. Pare pondo tudo a culpa no diabo, porque Deus vai permitir. A Bíblia fala, vocês não lêem Bíblia não, lá em Tessalonicenses fala que Deus vai permitir que o anticristo faça umas coisas terríveis na face da terra, porque as pessoas amaram mais a mentira. Os crentes, os judeus, os cristãos. Por que eu estou citando esses nomes? Porque é os que lêem a Bíblia, porque é os que dizem que creem no Deus eterno. Nós que lemos a Bíblia, que cremos no Deus eterno. Ok? Nós levantamos monumentos para nós, para os homens. Tem lá, aquela é a sinagoga de fulano de tal, aquela é a igreja de fulano de tal. Então é dos homens, gente, é dos homens. Aí quando começa a cair, você não sabe por que caiu. E se a pessoa vir com a desculpa dizendo, qual foi o diabo? Fala, não, irmão, desculpa, foi você que não vigiou. Foi você que achou que podia ter uma igreja no seu nome. Foi você que achou que a igreja dependia de você. Eita, Senhor. Foi você que não deixou o Espírito Santo falar. Foi você que preparou um sermão para 1 ano e mandou para 500 igrejas, tudo igual. Foi você que, em vez de construir a igreja com pedra, você construiu com tijolinho. E agora está caindo e vai cair muito mais, porque a igreja que não tiver na rocha, que é Cristo, vai cair. Seja ela católica, evangélica, seja sinagoga messiânica, nazarena, gente, seja de que for, se não tiver construído na rocha Cristo Jesus, o Messias de Nazaré, se não for construído nele, vai cair. Vai cair no Brasil, na Europa, na América, no Oriente, no Ocidente. Todos os lugares que você achar que tem, África, Ásia, e até os continentes que eu não lembrei aqui. Se tiver construído com o homem como cabeça, que a cabeça do corpo de Cristo é Cristo. O homem é a cabeça da mulher. E da mulher dele. Se ele tiver. Se ele não tiver. Ok? O homem é a cabeça da mulher dele. Não é? Tem muitos homens por aí que querem ser cabeça da mulher dos outros. Misericórdia. Ele é a cabeça da mulher dele. Se o homem for um homem que obedece a Deus, a Jesus, se ele está obedecendo a Jesus 100%, talvez uns 90% pelo menos, né, que acho que 100% não tem. Eu creio que Jesus vai colocar ele como cabeça de um ministério, sim. Mas tem que ter obediência ao Senhor Jesus. Tem que dar voz ao Espírito Santo. Se a pessoa não quer dar voz ao Espírito Santo, se a pessoa não quer obedecer ao Senhor Jesus, ela não é cabeça de nada. Ela é cabeça da confusão. Se ela levanta um templo, cria uma religião e fica se achando cabeça, se ela não deixar Jesus falar, se ela não deixar o Espírito Santo falar, ela está sendo a cabeça de uma confusão. Depois vai cair o prédio. E depois ainda vai pôr a culpa no diabo. Porque é assim que os humanos fazem. A Bíblia já avisou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia também já avisou que Cristo venceu e nele somos mais que vencedores. Cristo venceu, eu creio nele, eu sou mais que vencedor. Mas a igreja caiu. A igreja desmoronou. Então a igreja não estava em Cristo, não estava na rocha. Talvez tinha ali 10% das coisas de Deus. Ela precisa estar na rocha, Cristo.
Tem muitas igrejas que foram construídas na pedrinha Pedro. Cai também. Cai. Se não fosse a misericórdia de Deus na vida de Pedro, Pedro não era salvo. Porque Pedro vivia dando mancada. Não, Pedro é o pai da igreja. Se quem não estiver na igreja que Pedro é o pai, não é igreja. Vocês conhecem essas? Eu conheço, gente. Deus me deu a conhecer um pouquinho de cada... Alguma coisinha de algumas religiões. Que não dá para conhecer tudo, não, muita coisa. Algumas coisinhas assim, só o básico, sabe? Então tem aquelas que adoram os pais da igreja, coloca como fundamento da igreja. Tem aquelas que adoram o Pedrão, diz que só é salvo quem está na igreja de Pedro. E a morte do Senhor Jesus? Serviu para quê? Só é salvo quem está na igreja de Pedro. Pera aí. Pedro foi só uma pedra colocada ali. Mas a rocha é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aí tem outros que dizem que só vai ser salvo quem for da sinagoga messiânica do Rabino X, da sinagoga nazarena do Moré, que agora não pode falar mais português não, viu? Agora não pode falar mais português. Aí vai lá, todo mundo, escrevendo tudo na transliteração e acha que tá falando hebraico. Tudo na transliteração. Se quer falar hebraico, coloca algarismo hebraico. Põe no teu teclado, coloca a tradução em português e coloca as palavras no hebraico mesmo, do algarismo, do aleph, do beit. Isso é hebraico, gente. Esses hebraicos que tem pela internet também, de transliteração, gente, isso não é hebraico, não. Não é hebraico. Você aprender uma língua, você vai aprender português, você vai usar o alfabeto português, você vai aprender o hebraico, você tem que usar o aleph bet. Aleph beit. Aleph beit com algarismo beit. Não se iluda, gente. Não se iluda. Não se iluda com a religiosidade. Não se iluda, gente. Não se iluda com a religiosidade. A pedra tem que ser Cristo. O Espírito Santo tem que estar no pregador. Pregador aqui a página, mas voltou. Pois é, gente, eu vou parar por aqui. Fiquem todos na paz, na shalom. Até qualquer hora. Mas lembre-se, Jesus é a rocha, é a pedra principal da esquina. Não é o ancião, não é o padre, não é o rabino, não é o pastor, não é o profeta, que é a pedra principal. A pedra principal é Jesus de Nazaré. E o Espírito Santo é aquele que vai fazer os pregadores lembrar da palavra verdadeira e pregar. E quem também rejeita o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo de lado, também não está com a casa construída na rocha. Quem dá mais valor para a sabedoria humana, para o entendimento humano do que para o Espírito Santo, a igreja também tá, mais cedo ou mais tarde vai falir. Porque nós precisamos do Espírito Santo, que é a luz, que é o azeite, para que essa igreja tenha iluminação. E nós precisamos da rocha, que é Cristo, para essa igreja manter-se de pé. Ok, paz, shalom, shalom, até qualquer hora.